Vamos fazer aqui a multiplicação de um polinômio por outro polinômio, certo? Primeiro, vamos reconhecer aqui os termos. Os termos são separados pelos sinais de mais e de menos, certo? Então, aqui eu tenho um termo, certo? Aqui outro termo, dois termos binômio, vezes esse trinômio aqui, ó. Um termo, dois termos, três termos, trinômio, ok? O que é que acontece? Como é que eu vou fazer uma multiplicação dessa? Então, eu vou multiplicar esse primeiro termo por todos esses daqui e esse segundo termo por todos esses daqui. Vamos fazer? Vamos fazer direto. Então, vamos lá. Então, eu vou multiplicar aqui esse primeiro termo por esse primeiro termo. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. X ao quadrado vezes x elevado a 3. É só somar o 2 com 3. Então, repete o x. 2 mais 3 dá 5. O y elevado a 3 por um y, aqui como não tem o expoente é 1. Então, é só somar 3 mais 1, 4. Então, vai ficar y elevado a 4. Pronto, já fiz a multiplicação desse primeiro termo. Agora, eu vou multiplicar esse primeiro termo pelo segundo. Só que esse primeiro termo está positivo, esse segundo termo está negativo. Positivo com negativo dá negativo. Ok? Então, aqui, 2x ao quadrado y elevado a 3 vezes 2x ao quadrado y elevado a 3. Então, 2 vezes 2 dá 4. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x elevado a 4. É só somar os expoentes. Y elevado a 3 vezes y elevado a 3, y elevado a 6. Lembrando que eu estou multiplicando. Então, aqui é só somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Agora, continua. Primeiro termo pelo terceiro termo daqui. Então, os dois são positivos. Fica positivo. Certo? 2 vezes 4 dá 8. X ao quadrado vezes x. Aqui o expoente é 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, vai ficar x elevado a 3. Y só tem aqui, repete. Ok? Então, já fiz essa primeira multiplicação. Agora, vamos fazer essa multiplicação aqui. Certo? Então, esse segundo termo pelo primeiro termo daqui. Então, vou multiplicar. São 3 multiplicações por cada um desses termos aqui. Então, multiplicar esses dois aqui. Esse é positivo. Esse é positivo. Então, vai ficar positivo. Ok? Aí, agora 6 vezes 3 dá 18. X elevado a 3 por x elevado a 3 dá x elevado a 6, que é só somar os expoentes. O y só tem aqui, repete. Ok? Agora eu continuo com esse primeiro termo vezes o segundo termo daqui. Ele está positivo, com esse negativo vai dar negativo. 6 vezes 2 dá 12. X elevado a 3 vezes x elevado a 2 dá x elevado a 5. Que 3 mais 2, 5. E o y elevado a 3 tem aqui, repete. Agora eu vou multiplicar esses dois aqui. Esse está positivo com positivo. Positivo. 6 vezes 4, 24. Aí x elevado a 3 vezes x dá x elevado a 4. Que é só somar os expoentes. Perceba que não tem termos semelhantes aqui, ó. Ok? Ó. X elevado a 3, x elevado a 4, x elevado a 6, x elevado a 5. Mas esse aqui já é x elevado a 3, então já é diferente. E 24x elevado a 4. Então, não temos termos semelhantes e a questão está terminada. Ok? Se tiver 3 termos, professora, como é que eu faço? Vamos fazer aqui com 3 termos. Vamos pegar aqui assim, x
mais 2 vezes x menos 1 vezes x mais 3. Agora a gente vai fazer essa multiplicação aqui de polinômios, ok? Então, o que que acontece? Eu tenho o vezes mesmo que não apareça, mas é vezes entre dois parênteses, se não tiver sinal nenhum é vezes, então vou multiplicar esse, depois por esse. O que que acontece? Como nós temos aqui três binômios, vou fazer o que? A multiplicação desse primeiro por esse segundo. E depois o resultado desses dois eu multiplico pelo terceiro, ok? Então vamos fazer aqui, eu tenho que multiplicar um termo, dois termos, um termo, dois termos. Então a gente vai multiplicar. Como resultado dele, vou multiplicar pelo terceiro, eu vou usar parênteses. E agora eu vou fazer a multiplicação. X, esse primeiro termo, né? Ó, x vezes x ao quadrado, né? Expoente 1, expoente 1. Agora, ele por esse aqui. Esse está positivo, esse está negativo. Fica negativo. X vezes 1, x. Pronto, já terminei essa multiplicação desse primeiro termo. Agora, eu vou multiplicar esse segundo. Os dois são por esse aqui, os dois são positivos, vai ficar positivo. 2 vezes x, 2x. Agora, esse vezes esse. Positivo com negativo, negativo. 2 vezes 1, 2. Pronto, já terminei essa multiplicação. É só fechar aqui o parênteses e agora é só multiplicar por x mais 3. O que que acontece é que aqui eu tenho dois termos semelhantes. Olha, esse x ao quadrado não é semelhante a esse, mas esse x é semelhante a 2x. Então, eu vou somar esses dois termos que são semelhantes. Facilitar aqui, x ao quadrado, menos por mais dá menos, x menos 2x seria 1x, ou seja, x. Aí eu tenho um x aqui, está negativo, e 2x está positivo, né? Então, aqui ele tem, esse 2 tem maior valor absoluto do que esse, então o resultado vai ser positivo, ok? Repete aqui, menos 2. Agora eu vou multiplicar por x mais 3. Vamos lá. Aqui eu tenho um trinômio, né? Porque tem três termos. Um termo, dois termos, três termos. E vou multiplicar por esse binômio, que tem dois termos. Então, eu vou multiplicar aqui o primeiro termo, certo? Pelo primeiro termo. X ao quadrado vezes x. Então, aqui tem 2, aqui tem 1, fica 3. X elevado a 3. Agora, eu vou multiplicar o x ao quadrado por 3. Os dois são positivos, fica positivo. X ao quadrado vezes 3 dá 3x ao quadrado. Pronto, agora eu vou multiplicar esse segundo termo por esses dois. Então, os dois são positivos, fica positivo. X vezes x dá x ao quadrado, ok? Agora eu vou multiplicar o x vezes o 3, os dois são positivos, fica positivo. X vezes 3 dá 3x. Pronto. Agora eu vou multiplicar agora o terceiro termo pelos dois. Então, esse termo, um é negativo, outro é positivo, vai dar negativo. 2 vezes x, 2x. Agora, por esse daqui, um positivo, outro negativo, positivo, negativo, dá negativo. 2 vezes 3, 6. Pronto. Dessa vez, como eu já estava fazendo as últimas multiplicações, eu não usei parênteses, mas se usar não tem problema. Agora eu verifico que tem dois termos semelhantes aqui. Esse com esse são dois termos semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm x ao quadrado. Esse de x elevado a 3 não é semelhante, nem é semelhante a x. Mas esse 3x é semelhante a menos 2x. Então, eu vou ter esses dois termos semelhantes aqui também. Então, eu preciso resolver isso. Então, eu vou repetir o x elevado a 3 e agora fazer essas operações.
Os dois são positivos. Mais por mais dá mais. 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui o coeficiente é 1. Então, 3 mais 1 dá 4. Então, vai dar 4x ao quadrado. Lembrando aqui que, como eu estou somando, na soma eu só somo os coeficientes, ok? Que é diferente da multiplicação, que eu somo os expoentes, certo? Verificamos já. Esse aqui, semelhantes, mais por menos dá menos, 3x menos 2x dá x. Sinal do maior valor absoluto, mais. E aqui repete o menos 6. Agora, eu não tenho termos semelhantes, então a conta de um polinômio com 4 termos, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Professora, eu não entendi quando a senhora disse que quando a gente multiplica, somos expoentes, e quando somos coeficientes. Pronto, o que que acontece? Aqui, vamos colocar aqui 3x ao quadrado vezes 4x, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma multiplicação, certo? Então, eu vou fazer 3 vezes 4, que dá 12. X ao quadrado vezes x, aqui o expoente é 1, então vai ser x ao quadrado, ou 2 mais 1, 3, então vai x elevado a 3, certo? Então, se eu tivesse aqui 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado, aí nesse caso eu precisaria que o x ao quadrado repetisse nos dois, porque para somar eu preciso ter termos semelhantes. Então, aqui não dá para somar se eu tivesse aí 3x ao quadrado mais 4x. Isso aqui não tenho como somar, porque os termos não são semelhantes. Então, para somar ou diminuir, eu preciso que os termos sejam semelhantes, ou seja, tenha a mesma variável. Se tem a mesma variável, então eu somo os coeficientes. Então, 3 mais 4, 7. 7x ao quadrado. Repito, a variável x ao quadrado, ele repete. Para somar ou diminuir, na conta de mais e de menos, precisa que as variáveis sejam exatamente iguais, inclusive nos expoentes, certo? E eu vou somar os coeficientes e repetir a variável. Na multiplicação, eu tanto vou multiplicar os coeficientes e vou somar os expoentes, ou seja, vou somar os de cima, ok? O que é que acontece? Poderia calcular a área envolvendo multiplicação de polinômios. Vamos dizer aqui que eu tenha um retângulo, vamos dizer que seja um retângulo, não está bem desenhado, mas vamos dizer que aqui seja x mais 4 e aqui seja x mais 1, a medida. E eu preciso calcular a área desse retângulo. Só que para calcular a área aqui, eu preciso do valor de x. Não exatamente, eu posso representar através de uma expressão algébrica. A área é o quê? Base vezes a altura. A altura com H. Então, vou botar o A de área. E quem é a base? A base é o x mais 4, que é essa medida aqui, que é a mesma medida daqui também. Então, base vezes altura, então quem é a base? X mais 4. Vou colocar entre parênteses, porque não tem um elemento só, eu tenho uma operação. Vezes a altura. E quem é a altura? A altura, que é a mesma daqui, x mais 1. Como é representada por uma operação, eu vou usar parênteses. E agora eu vou fazer o quê? A multiplicação desses dois binômios. Então, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou multiplicar
Vamos lá, área. X vezes x dá x ao quadrado. Agora, x vezes 1, 1x. Se é 1x, pode deixar só x. Agora, eu vou multiplicar o 4 por x e por 1. Os dois são positivos, fica positivo. 4 vezes x, 4x. Mais 4 vezes 1, 4. Perceba que aqui eu tenho uma expressão algébrica, certo? Mas eu posso reduzir isso aqui porque eu tenho esse termo semelhante aí, que tem x. Esse x ao quadrado não é semelhante. Então, a área vai ser igual. Então, eu repito x ao quadrado e somo esses dois termos semelhantes. X mais 4x. Aqui o coeficiente é 1. 1 mais 4, 5, vai dar 5x. E repete mais 4. Pronto, então aqui é uma expressão algébrica. É uma expressão algébrica, certo? De representação da área desse retângulo, ok? Aí o que que acontece? Mas professora, se eu quisesse saber quanto é que equivale, eu precisaria saber o valor de x. E se ele dissesse que x vale 3? Aí ele precisa dizer que x vale 3 para poder calcular agora o valor numérico. Valor numérico, porque aqui eu tenho uma expressão algébrica, o valor numérico seria quanto equivale aqui apenas em números e não em variáveis, ou seja, sem expressão algébrica. Nesse caso aqui, eu teria que substituir o x pelo valor dele, que foi dito aqui que é 3. Aqui a questão precisa dizer qual é o valor de x para eu calcular o valor numérico. Mas eu posso calcular a expressão algébrica que represente a área desse retângulo. Agora eu vou calcular o valor numérico dessa expressão algébrica. Então, qual é o valor de x? Está dizendo que x vale 3. Então, eu vou colocar aqui um 3. Só que aqui é x ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, ok? Mais 5x. 5x é a mesma coisa que 5 vezes x. Mas qual é o valor de x? 3. Então, eu vou colocar aqui um 3 no lugar do x. Mais 4. Então, perceba que eu tenho a mesma expressão, ó, só que no lugar do x eu substituí pelo seu valor que foi dado aqui na questão, certo? Calculo o valor numérico para x igual a 3. Então, aqui é só resolver essa questão, ok? É só resolver aqui essa questão. Vamos lá. A área é igual. Primeiro, calcular a potência, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Mais agora a multiplicação, 5 vezes 3 dá 15, mais 4. Então, é só somar 9 mais 15 dá 24, 24 mais 4 dá 28. Se ele disser que aqui é em centímetro, eu teria 28 centímetros quadrados, que representa a área dessa expressão algébrica. Se a gente colocasse aqui 3 mais 4, vai dar 7. Aqui, que é o valor de x. 3 mais 1 ia dar 4. Área, base vezes altura, vamos lá. Área, base vezes altura, eu teria a base, que é 7, vezes a altura, que é 4. 7 vezes 4 dá 28, igual aqui, 28 centímetros quadrados, ok?